Que nem eu falei para vocês que eu sou médium de incorporação, né? Então, o que é a incorporação? A incorporação há uma interação do espírito com o meu espírito e com o meu corpo físico, né? Então, existe como se eu fosse chegar assim, para o pessoal entender rapidinho, colocasse meu espírito de lado e deixasse com que esse espírito se achegasse e ele pudesse assumir, então, desde às vezes, dependendo da situação, você vai ver, por exemplo, se você for lá na casa, seu Sete Flechas geralmente tem feito uma pequena palestrinha, então vocês vão ver, por exemplo, que o Luciano fala diferente, fala de maneira meio cabocado, porque ele é um caboclo, né? Então ele fala uma entonação, muda o timbre, muda a expressão, muda tudo, porque você passa a gente diz assim que a gente é instrumento, né? Então realmente a palavra condiz bem certinho com a situação, você é um instrumento para que as coisas possam fazer essa conexão. Essas energias são acopladas aos nossos chakras, tal, e então há a fusão e esse espírito então tem a condição de fazer essa manifestação, né? Existe algumas diferenciações nessa parte, já que a gente está falando de incorporação. Existe médiums conscientes e inconscientes. Inconscientes hoje em dia são muito mais raros, porque o espírito pega na sua totalidade, como se realmente ficasse ali do lado do espírito, o teu espírito do lado e o outro assumisse por completo. Eu sou um médium consciente, então embora ele esteja usando o meu veículo físico para fazer a manifestação, usando de vozes diferentes, tal, mas eu na verdade tenho consciência do que ele está falando, e isso às vezes não é muito bom, porque você acaba às vezes questionando, entende? Sim. E você faz questionamentos, né, que na verdade não são ruins, mas às vezes tu tira um pouco que eu digo assim, você tenta, de uma certa forma, por exemplo, pediu para você acender alguma coisa ali, né? Você diz, eu não vou acender, que vai queimar. Né? Então, teu sentido já fala isso, que vai queimar. Então, vem essa parte de você fazer a contestação. E a gente sempre diz assim, que espíritos de luz não vão se reclamar de você estar fazendo questionamentos para eles, entendeu? Sim. Então, essa incorporação acontece nesse sentido. E eles usam esse instrumento para, no caso, então, da Umbanda, isso é muito mais intenso, tá? Porque nós trabalhamos praticamente incorporados. Quem dá as consultas, faz os atendimentos, tem hoje a gente separou em linhas, por exemplo. Tem a noite que é do Preto Velho, tem a noite que é do Caboclo, tem a noite que é dos Herês. Por enquanto a gente está abrindo dentro dessas linhas, porque a gente está desenvolvendo os trabalhos ainda não, já teve uma gira a gente chama o atendimento de gira, tá, gente? Teve atendimento de Ogum já teve um atendimento. Então eles incorporam e fazem então os atendimentos direto para as pessoas, né? E quem tem medo, Luciano, vai, eu não vou lá porque vai que incorpora em mim ali, eu não quero saber disso. Isso acontece muito. Muitos, inclusive, não vão justamente por isso. Mas não tem o que temer. Se você mesmo é um próprio espírito que ao dormir se desliga do teu e volta pro teu, então assim, o que você tem que se preocupar quando você vai a uma casa espírita de qualquer nível? Você tem que se preocupar com o trabalho que essas pessoas estão fazendo, porque infelizmente, como a gente falou, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho errado e sujam o nome da Umbanda, sujam o nome do Espiritismo, sujam o nome de qualquer outra religião por conta de mau uso das coisas que são conduzidas erradas, entende, Samuca? Então, quando não se tem esse propósito, então, se você vai, eu conheço o Luciano lá, o Luciano é gente boa, assim, mas, né? Mas, assim, o que a gente conhece dele, ele né, é uma boa pessoa, tal, mas ele tá lá, né? Aí que entra a história que eu te falei no começo, em que, para mim, fazer essa transição
da parte que a gente chamava, porque o nosso centro nós chamava, tanto que a gente está colocando lá, Centro de Umbanda Esotérica, agora fugiu o nome. Deixa eu pegar a cola aqui, ó, pera lá. Isso, pega lá. Tá ali. Centro de Umbanda Esotérica, Centro de Umbanda Esotérica, Espiritualista, tá? Caminho da Luz. Então a gente manteve o espiritualista justamente por essa condição de trazer essas várias vertentes e não ficar somente nessa condição, né? Até mesmo o próprio Umbanda, ela traz um sincretismo da própria Igreja Católica, do próprio kardecismo, mescla parte africana. Então, assim, ela trouxe um contexto, né? Falando um pouquinho de Umbanda, ela surgiu em 1907 por o nosso irmão que trouxe essa parte para... Porque, assim, nos centros normais da época, em 1907, não se aceitava que um caboclo simples fosse dar uma assistência. Existia já preconceitos lá atrás. Lá atrás. Então, essa condição já veio para tentar... Então, eles chegavam lá, é um preto velho, é um caboclo... Não, eles não são espíritos evoluídos, não têm direito de... né? E por isso que aconteceu em 1907 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fez a sua primeira incorporação no Fernandino de Moraes lá, e se instituiu-se então uma religião brasileira chamada-se então de Umbanda. Luciano, mas então a Umbanda, ela é macumba? O que é? Não. Umbanda Explica não é bem certinho pra gente. O que é a macumba? Isso aí. Tá? A macumba, na verdade, são as oferendas que são levadas aos orixás. Eu tinha um certo preconceito disso por conta do trabalho do meu avô, tá? Então eu vou abranger bem isso aí. Porque dentro da apometria a gente desdobra, a gente executa, a gente manda para cá, dá um pulso ali e a gente resolve o problema. E por que precisava o vô de elemento lá, por exemplo, de um cachimbo que o preto velho usa, ou de um charuto que o caboclo usa para ter que atender as pessoas? Eu fui entender isso só agora, quando fui começar a me aprofundar. E te digo mais ainda, mesmo começando a se aprofundar, enquanto eu não tive as experiências do que era importante disso. Então hoje eu faço, por exemplo, umas proteções do meu local de trabalho, por exemplo, da farmácia e lá em casa, tá? Então eu coloco, por exemplo, 4 cambuquinhas contendo álcool e contendo cânfora, tá? Faço um incensozinho, faço minha oração e peço a proteção para os meus guardião. Então, por que eles precisam disso? Daí eu disse para ele um certo dia, disse, viu, precisa fazer isso toda semana? Porque por mais simples que seja, você cai dentro de uma rotina. Sim. Enquanto você não coloca ela como sendo a rotina, é coisa difícil às vezes de você fazer, né? Eu tenho que ler um livro, até você exercer essa condição dele virar um hábito. Sim. Né? Então a coisa fica complexa. Então eles usam os fluidos. E os fluidos estão mais ligados à densidade do nosso corpo físico. E eles existem existem de maneira bem simplificada, para mim não me estender muito, seria o espírito, seria o perispírito, que seria a roupagem do espírito, e seria teu corpo físico, que é o veículo de representação no planeta Terra de você encarnado. Quando você morre, acabou-se o corpo físico, eu tenho então o perispírito, que seria então a roupagem da alma. Se eu usar a apometria, então isso complica mais, porque é bem mais que isso. Mas de maneira simplificada, para as pessoas entenderem, seria isso. Então, essa parte da roupagem do espírito, ela é feita de energia da Terra, do planeta, certo? Então, eu pego um espírito que desencarnou, evoluiu e teve a oportunidade de chegar no planeta Terra. Como é que eu chego no planeta Terra? Eu chego por vibração. O planeta tem vibração, o planeta Y tem outra vibração. Diz o próprio Evangelho assim, existem muitas moradas na casa do meu Pai, não é verdade? Até
dentro da própria Igreja Católica tem esse evangelho. E essas moradas são várias, gente. Seríamos pessoas e seres, na verdade, egoístas em acharmos que nós estaríamos sozinhos nesse universo imenso. Então, diante dessa condição, essa vibração adquirida me deu a oportunidade de eu chegar ao planeta Terra. Então, eu tenho elementos da Terra que compõem o perispírito, certo? Então eu tenho que ter elementos como o chá, que os caboclos usam também, a cachaça, que também é usada, que mais? Plantas. Então, várias condições são usadas e elementos dentro da Umbanda são usadas para que assistam o consulente, que a gente chama, e para atender eles estão numa densidade, eles não são só espíritos. Eles são um espírito com perispírito e um corpo físico, certo? Uhum. E os espíritos, para atenderem a isso, quanto mais densidade eles conseguirem implementar, por exemplo, vou pegar esse copo com água, esse copo tem um chá aqui, e vamos supor aqui que eu esteja incorporado com o seu 7 flechas, e o seu 7 flechas faça um benzimento e modifique a estrutura energética dessa água com o seu passe energético. Essa água já não é a mesma água. E ela passa a ser um elemento curativo àquela pessoa para que ela possa absorver. Então, por isso que nós usamos muitas ervas. Vocês vão ver lá no nosso congá, que é o que a gente chama lá, que fica a nossa base, é o nosso congá. E, na verdade, esses elementos, então, são fundamentais para isso. Por exemplo, por que eu uso, então, o álcool e a cânfora? Daí ele me disse assim, por que eu tenho que fazer? Se você quer que eu trabalhe e te ajude, me dê ferramenta para mim trabalhar. Tá explicado. Pronto. Entende? Uhum. Então, a macumba também tem uma história bem particular, que nas épocas dos escravos, na verdade, então, como eles morriam muito de fome e coisa arada, então, eles colocavam que faziam uma mandinga para que quem tocasse naquilo ali era, então, sofreria algum mal, né? Sim. Mas a Umbanda, ao contrário do que falam, aí a Umbanda é amor e caridade.